10 assassinos em série pegos por causa dos menores erros. Imagine a pressão de ser um detetive em busca de um serial killer enlouquecido. Você tem certeza que é apenas uma questão de tempo até que o assassino ataque novamente e mais vidas inocentes sejam reivindicadas. Você está trabalhando o tempo todo, juntar certas pistas, depoimentos de testemunhas e evidências da cena do crime. Então, o sinistro serial killer finalmente escorrega. Não pode ser o menor erro, mas você finalmente pegou o seu suspeito. Esta tem sido uma realidade para muitos detetives ao longo dos anos, pois testemunharam em primeira mão que mesmo os humanos mais calculistas ainda são capazes de cometer erros graves. Antes tínhamos análise de DNA, sangue e fibra, o jogo de gato e rato era muito mais complicado. Todas essas caçadas seguintes chegaram ao fim porque esses psicopatas simplesmente não eram tão inteligentes quanto gostariam de pensar. 10. Dennis Rader. Entre os anos de 1974 e 1991, o serial killer Dennis BTK Killer Rader estava foragido. Ele tirou a vida de 10 pessoas no condado de Sedgwick, Kansas. Não havia como confundir sua maldade, pois seu apelido era a abreviação de Rubin, Torture, Kill. A polícia de Wichita tentou perseguir o BTK Killer por anos enquanto ele gostava de provocá-los com cartas detalhando seus crimes sinistros. Então o BTK perguntou à polícia se ele enviou um disquete, eles poderiam rastreá-lo? Quando a polícia avisou que não, BTK enviou o disco e isso foi imediatamente rastreado até ele. A caça ao homem finalmente chegou ao fim em 2005. O tenente da polícia Ken Landwehr revelou, ele enviou aquele disco o que desvendou o caso. Se ele tivesse desistido, matando e mantivesse a boca fechada, talvez nunca tivéssemos ligado os pontos. 9. Ted Bundy. Através de sua bela aparência e carisma, Ted Bundy foi capaz de atrair suas vítimas femininas para a morte. Em 1975, Bundy estava dirigindo seu Fusca pelos subúrbios de Salt Lake City durante as primeiras horas da manhã quando um policial fez sinal para ele encostar. Em pânico, Bundy acelerou. Mesmo que ele já tivesse matado 25 mulheres em 4 estados diferentes, Bundy não era procurado por nenhum crime. Se ele tivesse parado o carro quando solicitado, ele teria sido mandado embora. Quando o policial finalmente conseguiu encostar o carro, ele já estava desconfiado e percebeu que o banco do lado do passageiro do veículo havia sido completamente retirado. Mais tarde foi descoberto que era onde Bundy escondia suas vítimas. Dentro do carro, o policial também encontrou um pé de cabra, uma grande caixa de sacos de lixo, um picador de gelo, uma lanterna, um par de luvas, lençóis rasgados, uma máscara de esqui de malha, um par de algemas e uma máscara feita de meia calça. O oficial tinha acabado de pegar um dos assassinos em série mais perigosos que já existiram. 8. Luiz Garavito. Luiz Garavito reivindicou a vida de pelo menos 138 vítimas. No entanto, acredita-se que a contagem real de vítimas possa chegar a 400. O serial killer colombiano teria como alvo vítimas do sexo masculino com idade entre 6 e 16 anos que vieram de origens pobres. Ele ganhou sua confiança prometendo-lhes biscates em troca de dinheiro ou pequenos presentes. Uma vez que os meninos jovens e vulneráveis foram atraídos, eles foram submetidos a tortura prolongada e, eventualmente, mortos. Em 1997, uma vala comum foi descoberta descobrindo os corpos dos meninos perdidos. A polícia sabia que eles estavam agora em busca de um serial killer. Garavito foi preso 2 anos depois por tentativa de estupro e se tornou o principal suspeito. Após um exame oftalmológico, eles descobriram que a rara condição ocular de Garavito combinava perfeitamente com um par de óculos que havia sido jogado no local da vala comum. A recuperação da propriedade perdida permitiu-lhes capturar o serial killer mais procurado da Colômbia. 7. Joel Rifkin. Entre os anos de 1989 a 1993, Joel Rifkin matou 17 mulheres jovens na cidade de Nova York e Long Island, embora a contagem real de vítimas ainda seja desconhecida.
O sinistro serial killer era conhecido por desmembrar os corpos de suas vítimas, muitas das quais eram profissionais do sexo, incluindo a remoção de pontas dos dedos e dentes. Os assassinatos brutais poderiam ter continuado por mais tempo se ele tivesse verificado adequadamente sua caminhonete. Durante o verão de 1993, Rifkin estava dirigindo pela Southern State Parkway, em Nova York, sem placa. Ele imediatamente chamou a atenção da polícia. Após uma perseguição em alta velocidade, que terminou com Rifkin colidindo diretamente em um poste do lado de fora de um tribunal, a polícia detectou um mau cheiro vindo do caminhão. Eles descobriram o corpo de Tiffany Bresciani, de 22 anos, que era a namorada de Dave Rubinstein da banda de punk rock dos anos 80 Reagan Youth. Condenado à prisão perpétua, sua primeira data de liberdade condicional possível é em 2197.